Bom, então nessa terceira videoaula a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a central de gás, quais são os sistemas preventivos aí exigidos para ela, né? Então nós estamos na terceira aula e vamos relembrar aqui um pouco da definição da NT03 sobre o que seja central de gás. A central de gás é área devidamente delimitada, que contém recipientes transportáveis ou estacionários. Nós vimos essa definição na aula passada, e acessórios destinados ao armazenamento de GLP para consumo, tá? Então, o que a gente tem que focar aqui? Que o GLP está armazenado para consumo, diferentemente das envasadoras, né, que vão armazenar esse GLP para envasar ou para o transporte posterior a granel, né, enfim. Então isso aqui é muito importante, porque na norma nós temos locais diferentes para tratar desses assuntos, para central e para as envasadoras. Continuando então, aqui a gente tem a tabela 6M2 do anexo A da NT01, que vai trazer aqui para a gente, ó, que para tanques e cilindros nós temos duas situações: gases até 10 metros cúbicos ou gases acima de 10 metros cúbicos. Acima de 10 metros cúbicos a gente vê aqui a presença de brigada, de alarme de incêndio e de resfriamento. Espuma não é usado para gás. Essa notinha número 2 aqui quer dizer isso, tá bom? Então nós temos, além das exigências de sinalização, extintores, SPDA hidrante urbano para edificações com mais de 1.500, né? Nós vamos ter também resfriamento, alarme e brigada quando tem mais que 10 metros cúbicos ou mais que 10 mil litros, tá bom? O SPDA, nós vamos falar um pouquinho para frente aqui, a gente vai ser exigido para a central de gás o aterramento dos recipientes estacionários, não dos recipientes transportáveis. Continuando então, o piso que está central deve ser de material incombustível e ter nível igual ou superior ao piso circundante. Eu não posso criar ali uma situação em que possa se acumular material, né? Com relação ao aterramento elétrico, não é requerido para recipientes transportáveis, ou seja, P190, P90, P45, né? Mas ele é para os recipientes estacionários, deve estar de acordo com as NBRs, ou seja, para os estacionários já é exigido o aterramento elétrico, tá bom? Continuando, qual seria um outro sistema? A proteção por extintores. Essa proteção tem que ser específica, ou seja, não pode ser compartilhada com outras áreas da edificação. É uma proteção só para a central, e aí depende da minha capacidade, a quantidade de GLP da minha central. Se eu tenho até 270 quilos, né? Lembrando que o maior recipiente transportável, o P190, tem 190 quilos de capacidade nominal. Nesse caso aqui, até 270, vai ser um extintor 20BC ou 20ABC, né? E segue relação, tá? Se a edificação é protegida por sistema de hidrantes e a central não está isolada, pelo menos uma linha tem que chegar lá, embora seja uma central pequena, tá? Aqui nós não estamos falando de resfriamento, nós estamos falando de hidrante que protege a edificação, e como a central faz parte da edificação, uma mangueira obviamente pelo menos tem que chegar lá. Outra medida: a central pode ser instalada onde for a única rota de fuga, desde que sejam acrescidos 1,5 m de corredor ali para a passagem. E a central, quando eu está junto à passagem de veículos, é muito comum a gente ver isso em central de gás em estacionamentos, né, de edificações residenciais. Eu tenho que colocar essa mureta aqui para que nenhum veículo venha a adentrar na central, tá? Então essa mureta tem que ter altura mínima de 60 centímetros e está afastada aqui pelo menos a 1 metro da central, para proteger essa central aqui de veículos. As placas, sinalização em todos os locais tem que ter placas dizendo perigo inflamável, não fume, tá? Eu não posso armazenar nenhum outro tipo de material dentro da central que seja
garrafa, caixas, enfim, né? Outra coisa que a gente não vê aqui, além da mureta, né, que não é comum a gente ver, é essa anticâmara. Perceba que eu não estou falando aqui do abrigo da central, né? O abrigo eu vou fazer um vídeo específico só para o abrigo e outro vídeo específico só para distâncias. Mas aqui a gente está falando o que? Se eu tenho a possibilidade de acesso de público no local onde está instalada a minha central de gás, onde está armazenado o meu recipiente, eu tenho que ter a proteção por tela de arame ou outro material combustível, com no mínimo 1,80 m de altura e duas portas abrindo para fora, né? A distância dessas telas para meu recipiente vai depender da capacidade do recipiente, não da capacidade da central, né? Uma dificuldade da norma é isso aqui, ó. Às vezes a norma fala em quilogramas, às vezes ela fala em metros cúbicos, tá? E eu tenho sempre que tiver dúvida fazer a regrinha de 3 ali, ó. Eu posso pegar 13 quilos é equivalente a 32 litros, né? E fazer essa regrinha de 3, tá bom? E aqui na foto está um recipiente estacionário, né, cilíndrico, horizontal, mas a anticâmara poderia ser aqui um recipiente transportável, poderia ser um P190. Se eu tenho, por exemplo, numa escola onde é o local que as crianças fazem o recreio, eu tenho que ter essa proteção pela anticâmara aqui, e eu não estou falando do abrigo, né? Não vamos confundir a anticâmara com a abrigo. A anticâmara é essa tela aqui, ó. Um local onde eu tenho acesso de público. Se a minha central, a capacidade total da minha central é acima de 10 metros cúbicos, e aí, por exemplo, para a gente ter uma referência, eu precisaria ter cerca de 21 P190 para atingir esse valor aqui. Acima de 10 metros cúbicos, eu vou precisar de brigada, alarme e de resfriamento, além daquelas outras medidas. Além de sinalização, além de extintor, né? Eu vou precisar de ter essas medidas aqui, brigada, alarme. Então 10 metros cúbicos é um valor que a gente tem que decorar, tá? Porque ele é um valor de transição aí. Acima disso, né, eu preciso ter essas medidas. Quanto ao resfriamento, acima de 10 metros cúbicos, linha manual, tá? A pelo menos 15 metros dos hidrantes, porque se pegar fogo isso aí, o calor, se eu estiver muito próximo, não vou conseguir, né, fazer o combate. Acima de 20 metros cúbicos, canhão monitor. Lembrando que isso tem que ser, eu tenho que propiciar que essa água chegue em todas as faces do meu recipiente, né? E acima de 60 metros cúbicos, os aspersores, como estão mostrados aqui na figura, né? Aí eu tenho aspersores. É obrigatório uma linha acima da linha do equador, ou seja, acima do eixo, e outra linha abaixo do eixo. Essas duas linhas que estão sendo mostradas aqui na figura, elas são obrigatórias. Eu não posso ter somente a de cima, não, achando que a água vai cair, não, tá? No caso dos aspersores, os jatos têm que ter uma superposição de 10%, né, entre um jato e outro, tá bom? E o emprego dos aspersores não dispensa os hidrantes. Inclusive, eu tenho que ter pelo menos um canhão monitor portátil para ser empregado em caso de falha desse sistema de aspersores aqui. Então, nós estamos falando de central. Muitas vezes a gente pensa que central, a gente confunde central com abrigo, né? Mas a minha central, o que define ela, como a gente viu na definição lá, não é a capacidade dos meus tanques ou a capacidade da minha central. O que define isso aqui ser uma central ou não é para onde está indo esse GLP aqui. Se ele está indo para ser usado ou se ele está indo para ser invasado, tá? Se ele está indo para ser usado, por exemplo, na indústria, num hotel, num shopping, eu tenho um tanquezão grandão desse aqui, apesar do tamanho desse tanque, ele é uma central. Outra medida que a gente tem aqui de segurança nas centrais de exigência são os afastamentos que estão contidos nessa tabela. Como eu disse, eu vou fazer essa tabela ela tem algumas notas específicas e tem algumas outras questões relacionadas a afastamentos também, que eu vou fazer um vídeo só sobre afastamento e outro vídeo só sobre abrigo de central, tá bom? Então aqui só para a gente ter ciência que tem a necessidade de afastamentos. E como eu disse para vocês, né, aqui
Até 0,5, eu estou nessa linha aqui, eu estou falando de transportáveis. E aí a gente vai precisar de todas aquelas definições que a gente viu no outro vídeo. Superfície, enterrado, aterrado, abastecido no local e destrocáveis, né? Mas deixa isso aqui para um outro vídeo. Os recipientes, aqui eu coloquei resumo, mas não é resumo ainda não. Eles podem estar instalados ao longo do limite da propriedade, ou mesmo perto de uma edificação, desde que seja construída uma parede resistente ao fogo, tá bom? Com a altura mínima de 1,80 m. A norma vai falar de algumas outras medidas que tem que estar. No vídeo sobre afastamentos eu vou falar sobre essa parede resistente ao fogo. E o acesso à central deve ser interno à propriedade, não aberto à via pública. Ou seja, para entrar na central, eu preciso primeiramente entrar na propriedade, né? Então a gente vê algumas centrais à frente da edificação. Ali pode daquilo? Depende. Se para entrar na central eu entrei primeiro na edificação, na propriedade, aí aquela situação ali pode até ocorrer, tá? Lembrando que se a central está aberta, eu tenho acesso de público, né? Então eu preciso da anticâmara de proteção ali para que uma pessoa que esteja passando, um transeunte ali, não incorra no ato ali até de vandalismo. Então, ele pode ser instalado ao longo do limite da propriedade? Depende de dois fatores. Depende da parede resistente ao fogo e depende daqui, ó. Porque aqui também vai me colocar, com relação à divisa da propriedade, as distâncias. Dependendo da capacidade do meu recipiente, se o meu recipiente não for transportável, né? Se ele for estacionário, aí eu tenho uma distância aqui das propriedades e das edificações. Então vai depender dessas duas coisas. Da capacidade do meu recipiente, ele tem que ser, para eu colocar ele no limite da propriedade ou perto de uma edificação, eu tenho que ter um recipiente transportável, né? Porque o estacionário aqui é a partir de 1,5 m, e eu tenho também que ter uma parede resistente ao fogo, que nós vamos falar mais à frente. Agora sim, o resumo, né, das medidas que são exigidas para a central. Os extintores, conforme a tabela que eu mostrei para os senhores, e a sinalização para todas as centrais, né, aquelas plaquinhas: perigo inflamável, não fume. Se a minha central tem mais de 10 metros cúbicos de capacidade, eu preciso de resfriamento, alarme e brigada. Resfriamento, né, pode ser linha manual, canhão monitor ou aspersores, dependendo da capacidade do meu recipiente também. Se houver acesso de público no local onde está instalada a minha central, eu preciso da anticâmara, que não é o abrigo da central. A anticâmara é uma tela de 1,80 m no mínimo, né, com duas aberturas de lados opostos, tá, para proteger minha central. E essa tela tem que estar afastada de acordo com a capacidade da minha central, que traz lá na tabela. Os recipientes estacionários precisam de aterramento elétrico. Se onde está instalada a minha central tiver passagem de veículos, eu tenho que colocar o obstáculo de proteção mecânica, que é aquela mureta de 60 centímetros, né? E uma outra medida muito importante, para a qual nós vamos fazer um vídeo específico, são os afastamentos que estão lá na tabela, né? Esses afastamentos podem ser diminuídos pela interposição de uma parede resistente ao fogo. Então esse vídeo de hoje é somente isso. Muito obrigado.